Minha nora acreditava que eu não vi quando ela colocou algo no meu chá, mas eu troquei as xícaras. Essa história começou numa tarde de domingo quente em Araçatuba, interior de São Paulo, quando o cheiro de goiabada no forno misturava com o perfume dos jasmins do meu quintal. Eu sou Pedro, tenho 71 anos, e depois de 4 décadas trabalhando como torneiro mecânico, aprendi uma coisa: sempre observe antes de agir. Desde que minha Maria partiu há 2 anos, a casa ficou grande demais para mim sozinho. Os ipês amarelos que ela plantou continuam florindo todo ano, como se guardassem a promessa de que a vida continua, mesmo quando o coração parece ter parado. Naquela tarde, meu filho Marcos chegou com a Patrícia, minha nora. Eles vinham me visitar todo domingo depois do almoço, sempre com aquele jeitinho de quem está preocupado. Pai, o senhor está se alimentando bem? Pedro, essa casa não está muito grande para o senhor sozinho? Se você está me assistindo de algum lugar do nosso Brasil, deixe nos comentários sua cidade. E se esta história está tocando seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. Patrícia entrou na cozinha oferecendo ajuda para preparar o café da tarde. Uma mulher bonita, bem arrumada, sempre com unhas feitas e cabelo escovado. Aos 35 anos, ela tinha aquele jeito de cidade grande, muito diferente da simplicidade da minha Maria. Deixa que eu faça o chá, seu Pedro. O senhor fica aí descansando na varanda. Aceitei, mas algo no tom da voz dela me fez ficar atento. Nos meus 71 anos de vida, desenvolvi um instinto que minha falecida esposa chamava de sexto sentido de velho teimoso. E naquela tarde, esse instinto estava gritando. Sentei na cadeira de balanço da varanda, fingindo que lia o jornal, mas meus olhos observavam cada movimento através da porta da cozinha. Patrícia mexia nas xícaras com uma pressa estranha, olhava para os lados como quem não quer ser vista. Foi então que vi. Ela tirou um pequeno envelope do bolso da blusa e despejou um pó branco numa das xícaras. Justamente na xícara que tinha uma pequena lasca na alça, aquela que sempre era minha desde que Maria era viva. Meu coração disparou, mas mantive a calma. 71 anos de vida me ensinaram que a pressa é inimiga da sabedoria. Continuei fingindo ler sobre o time do Palmeiras enquanto minha mente trabalhava rápido como nos velhos tempos da oficina. Patrícia não sabia que eu estava observando. Ela mexeu o chá, colocou açúcar, arrumou tudo na bandeja com aquele sorriso que eu começava a entender não era de carinho. Pronto, seu Pedro. Chá quentinho como o senhor gosta. Quando ela saiu da cozinha carregando a bandeja, eu me levantei com aquela desculpa de velho. Ah, esqueci meu remédio da pressão na mesa da cozinha. Em poucos segundos, fiz algo que aprendi observando minha Maria durante 50 anos de casamento. Troquei as xícaras de lugar na bandeja. A que tinha o pó ficou do lado dela. A limpa ficou no meu lugar. Voltei para a varanda com o coração batendo forte, mas o rosto tranquilo de sempre. Aqui está, seu Pedro. Um chá bem gostoso para essa tarde quente. Patrícia se sentou ao meu lado, pegou sua xícara, que agora era a que continha o pó misterioso, e fez um brinde. À sua saúde, seu Pedro. Eu sorri e levantei minha xícara. A família, minha filha. Bebemos juntos. Eu, o chá puro. Ela, o que havia preparado para mim. Nos próximos 15 minutos, observei Patrícia começar a piscar devagar, a fala ficar pastosa. Ela tentava disfarçar, mas seus olhos começaram a perder o foco. Eu acho que estou com um pouco de sono, seu Pedro. Que estranho. Foi nesse momento que entendi. Minha própria nora estava tentando me drogar. Mas por quê? E o que aconteceria agora que ela havia tomado a própria medicina? O que eu não sabia é que aquela tarde estava apenas começando, e que os próximos minutos revelariam segredos que mudariam nossa família para sempre. Patrícia estava cada vez mais sonolenta na cadeira da varanda. Suas pálpebras pesavam como chumbo, e ela lutava para manter os olhos abertos. O que quer que ela tivesse colocado no chá estava fazendo efeito. Seu Pedro, eu acho que preciso deitar um pouquinho. A voz dela saía arrastada, como se a língua estivesse pesada demais para formar as palavras direito. Claro, minha filha. Vá se deitar no quarto de hóspedes. Deve ser o calor. Ajudei-a a se levantar, fingindo não notar como ela cambaleava. Patrícia se apoiou em mim com o peso de quem estava perdendo a consciência. Seus passos eram incertos, tropeçando nos próprios pés. Onde está o Marcos? Ela murmurou, quase dormindo em pé. Foi comprar cigarro na esquina. Já volta. Mentira.
Marcos havia saído há 1 hora para visitar um amigo e só voltaria no final da tarde. Patrícia estava sozinha comigo, e eu finalmente teria respostas. A levei até o quarto e a deitei na cama. Em poucos minutos, ela dormia profundamente, respirando pesado como quem tomou um remédio forte demais. O que quer que fosse aquele pó, era potente. Voltei para a sala com o coração apertado. 50 anos casado me ensinaram que mulher que esconde alguma coisa sempre deixa pistas. E a bolsa da Patrícia estava ali, esquecida no sofá. Será que era certo mexer? Minha consciência brigava comigo, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo foi mais forte. Com mãos trêmulas, abri a bolsa dela. Papéis. Muitos papéis dobrados no fundo, escondidos embaixo de batom e perfume. Peguei o primeiro e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Era uma avaliação imobiliária da minha casa. Minha casa! A casinha simples onde criei meu filho, onde vivi 50 anos com Maria, onde pretendia morrer em paz. O papel dizia que a propriedade valia R$ 200 mil. O segundo documento era ainda pior, um orçamento de uma clínica particular em São Paulo. Internação para idosos, cuidados especializados para demência e Alzheimer. No rodapé, uma anotação de punho da Patrícia. Papai Pedro, avaliação psiquiátrica necessária. Demência? Alzheimer? Eu, que ainda consertava a torneira, que lembrava do aniversário de todos os vizinhos, que jogava dominó toda quinta-feira na praça com a mesma lucidez de sempre, as mãos me tremiam enquanto lia o terceiro papel, um rascunho de procuração. Patrícia havia preparado um documento dando ao meu próprio filho o direito de tomar decisões por mim, incluindo vender meus bens para custear o tratamento adequado. Foi quando o telefone dela tocou dentro da bolsa. Olhei para o quarto. Patrícia continuava dormindo pesado. O aparelho vibrava insistentemente. Na tela, Marcos. Algo me disse para atender. Alô? Patrícia? E aí? Deu certo? Ele já bebeu? A voz do meu próprio filho do outro lado da linha me gelou o sangue. Tentei disfarçar a voz, falando mais fino. Sim, deu certo. Ótimo! Quanto tempo o remédio faz efeito? Remédio! Não era veneno para me matar. Era algo para me deixar confuso, desacordado, para que pudessem dizer que eu estava perdendo a cabeça. Umas 2 horas. Inventei, tentando manter o disfarce. Perfeito! Já liguei para o Dr. Mendes. Ele vai chegar aí em 1 hora para fazer a avaliação. Com o papai drogado e confuso, vai ser fácil conseguir o laudo de incapacidade mental. Amanhã mesmo a gente interna ele e coloca a casa à venda. Meu coração partiu em 1000 pedaços. Meu próprio filho. O menino que ensinei a andar de bicicleta, que levei no colo quando teve catapora, que ajudei a pagar a faculdade trabalhando dobrado na oficina. E se ele desconfiar? Perguntei, ainda fingindo ser ela. Pai é meio esperto, mas tá velho. Com o remédio na veia e a gente chorando falando que ele tá doente. Qualquer médico vai dar o laudo que a gente quer. Principalmente o Dr. Mendes, que já tá comprado. Desliguei o telefone com as mãos tremendo de raiva e decepção. Olhei para Patrícia dormindo pesadamente na minha cama de hóspedes, dopada com o próprio veneno que preparou para mim. 1 hora. Eu tinha 1 hora antes do médico corrupto chegar para me declarar louco e incapaz. Mas eles não conheciam Pedro direito. 71 anos de vida me ensinaram que quando você está encurralado, é hora de mostrar do que é feito. Sentei na mesa da cozinha onde Maria costumava fazer suas receitas e comecei a planejar. Se eles queriam brincar de espertinhos comigo, iam descobrir que velho esperto é melhor que novo esperto. O jogo estava apenas começando, e eles não faziam ideia do que vinha por aí. 1 hora. 60 minutos para virar esse jogo. Mas primeiro, precisava ter certeza de que Patrícia continuaria dormindo tempo suficiente. Fui até o quarto e observei ela respirando pesado. O remédio que ela havia preparado para mim estava fazendo um belo efeito nela mesma. Ironia do destino, como diria minha Maria. Voltei para a cozinha e liguei para minha vizinha, Dona Conceição, uma mulher de 68 anos que conhecia desde que mudei para essa rua. Conceição, é o Pedro. Preciso de um favor urgente. Fala, Pedro. Aconteceu alguma coisa? Você tem aquele gravador pequeno que seu neto deixou aí? E sabe usar o celular para gravar? Tenho sim.
E sei sim. Por quê? Depois eu explico. Pode vir aqui rapidinho? E traga o gravador. Dona Conceição chegou em 10 minutos, curiosa e preocupada. Era uma mulher pequena, cabelos grisalhos sempre presos num coque, e aqueles olhos espertos de quem já viu muita coisa na vida. Pedro, você está pálido. O que está acontecendo? Contei tudo. Mostrei os papéis. Contei sobre o chá, sobre a ligação do Marcos. Os olhos dela foram ficando cada vez maiores de indignação. Que desgraça! Seu próprio filho! E a Patrícia, que eu achava tão educadinha. Conceição, preciso da sua ajuda. Em 40 minutos vai chegar aqui um médico corrupto para me declarar louco. Você pode ficar escondida na despensa da cozinha com o gravador ligado? Posso sim. E vou gravar tudo no celular também. Vai que um falha. Enquanto Conceição se posicionava na despensa, eu preparei meu plano. Fui até o banheiro e peguei um vidro de colírio. Pinguei algumas gotas nos meus olhos. Truque que aprendi no tempo de teatro amador da igreja. Os olhos ficaram vermelhos e lacrimejantes, como de alguém confuso e doente. Amarrotei minha camisa, despenteei o cabelo, e praticamente no último minuto, acordei Patrícia com cuidado. Patrícia! Patrícia! Minha filha! Acorda! Você desmaiou! Ela acordou tonta, ainda sob efeito do remédio, mas tentando disfarçar. Ai, seu Pedro! Eu acho que foi o calor mesmo. Que horas são? Umas 4:30. O Marcos já voltou e foi embora de novo. Disse que ia buscar um médico porque ficou preocupado com você desmaiando. Era mentira, mas Patrícia, ainda dopada, acreditou. Ela se sentou na cama tentando organizar os pensamentos confusos. Às 5 em ponto, uma BMW preta parou em frente à minha casa. Doutor Mendes. Um homem alto, magro, de uns 50 anos, com cara de quem cobra caro por qualquer coisa. Marcos chegou junto com ele, como se tivesse combinado. Meu filho entrou em casa com aquela expressão de falsa preocupação que eu estava aprendendo a reconhecer. Pai, este é o Dr. Mendes. Ele veio dar uma olhadinha no senhor. A Patrícia me contou que o senhor estava meio confuso hoje. O médico me cumprimentou com aquele sorriso falso de quem já sabia o que ia escrever no laudo antes mesmo de me examinar. Seu Pedro, como está se sentindo hoje? Comecei minha atuação. Tudo que aprendi em 7 décadas de vida me serviria agora. Doutor, às vezes fico meio... Como é que fala mesmo? Fingi esquecer as palavras, deixando os olhos vagos. Confuso, ele sugeriu, já anotando alguma coisa. É isso mesmo. Confuso. Às vezes eu não lembro. Não lembro onde coloquei as coisas. E tem vezes que... Parei, fingindo que havia esquecido o que ia falar. Patrícia e Marcos trocaram olhares satisfeitos. Eles achavam que o plano estava funcionando perfeitamente. Seu Pedro, Dr. Mendes continuou, o senhor lembra que dia é hoje? Hoje é. Fingi pensar muito. Hoje é quarta. É domingo, pai, Marcos disse com voz melosa. Domingo? Mas eu pensei. Deixei a frase no ar, fingindo confusão total. O médico anotava tudo com pressa suspeita. Depois de mais algumas perguntas básicas, que respondi todas errado, ele fechou o bloco de notas. Marcos, preciso conversar com vocês em particular. Saíram para a varanda. Eu fiquei na sala, mas conseguia escutar tudo. E lá na despensa, Dona Conceição gravava cada palavra. O quadro é claro, disse o Dr. Mendes. Demência senil inicial. Ele precisa de cuidados especializados imediatamente. Posso assinar o laudo de incapacidade hoje mesmo. E quanto aos bens dele? Perguntou Marcos, sem nem tentar disfarçar a ganância. Com a procuração que vocês prepararam em meu laudo médico, vocês terão autorização legal para tomar todas as decisões, incluindo venda de propriedades para custear o tratamento. Perfeito, disse Patrícia, com a voz ainda meio pastosa. Quando podemos internar? Amanhã mesmo. Já separei uma vaga na clínica. São R$3.000 por mês, mas com essa casa vendida, dá para manter ele lá uns 5, 6 anos fácil. 5, 6 anos. Eles queriam me trancar e esquecer que eu existia pelo resto da vida.
Mas o que eles não sabiam é que cada palavra estava sendo gravada, e que o velho Pedro tinha ainda muitas cartas na manga. Eles voltaram para dentro de casa com aquelas caras de missão cumprida. Dr. Mendes guardou os papéis na pasta e se despediu rapidamente. Gente corrupta não gosta de ficar muito tempo no local do crime. Seu Pedro, Marcos se aproximou com voz melosa. O doutor disse que o senhor precisa descansar bastante. Amanhã cedo a gente volta para levar o senhor num lugar onde vão cuidar bem do senhor. Patrícia ajeitou a bolsa no ombro, ainda meio tonta, mas satisfeita. Ela pensava que o plano havia funcionado perfeitamente. Papai Pedro. Vai ser melhor para todo mundo. O senhor vai ter enfermeiros, médicos, vai tomar os remédios certinhos. Remédios. Igual ao que ela queria me dar hoje. Tá bom, meus filhos. Se vocês acham melhor. Respondi com voz fraca, mantendo a atuação até o final. Eles saíram. Ouvi o carro do Marcos roncar na rua e sumir na esquina. Só então Dona Conceição saiu da despensa com o gravador nas mãos e os olhos brilhando de indignação. Pedro, meu amigo, isso aqui é uma prova e tanto. Está tudo gravado. Cada palavra desses desalmados. Sentamos na mesa da cozinha e ela me mostrou o celular também. 2 gravações perfeitas da conversa inteira. O plano deles estava documentado do início ao fim. Conceição, agora vem a parte mais difícil. Preciso fazer uma coisa que nunca pensei que faria na vida. O quê? Vou ter que humilhar meu próprio filho em público. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, liguei para o programa de rádio mais ouvido da região. A Rádio Cultura de Araçatuba tinha um programa chamado Fala Cidadão, onde as pessoas ligavam para desabafar e pedir ajuda. Alô, bom dia. Aqui é o Pedro, de 71 anos. Queria contar uma história para vocês que talvez ajude outras pessoas. Fala, seu Pedro. Estamos ouvindo. Contei tudo. A tentativa de me drogar, os papéis escondidos, a conversa gravada com o médico corrupto. O locutor ficou chocado, e no meio da minha história, o telefone da rádio começou a tocar sem parar. Seu Pedro, o senhor tem as provas disso tudo? Tenho sim. Gravação, documentos, tudo. Olha, seu Pedro, vou passar o contato do Ministério Público aqui da cidade. E com sua permissão, vou compartilhar essa história na nossa página da internet também. Quando desliguei o telefone, meu celular já estava tocando. Era Marcos, desesperado. Pai, o senhor ficou louco? Por que foi falar na rádio? Todo mundo está ligando querendo saber da história. Ah, meu filho, eu falei na rádio? Não lembro. Deve ser essa confusão mental que você disse que eu tenho. Fiz uma pausa dramática. Ou será que você preferia que eu continuasse fingindo que sou doente para vocês me roubarem em paz? Silêncio do outro lado da linha. Pai, a gente pode conversar? Conversar? Igual vocês conversaram com o Dr. Mendes sobre me trancar numa clínica e vender minha casa? Ah, mas você não sabia que eu ouvi, né? Pai, deixa eu explicar. Não precisa explicar nada, Marcos. Tudo que você tinha para explicar, você já explicou na conversa gravada com sua esposa. Desliguei o telefone. 1 hora depois, a campainha tocou. Era Patrícia, sozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu Pedro, pelo amor de Deus, deixa a gente explicar. Não era bem assim. Não era assim como, Patrícia? Você não colocou o remédio no meu chá? Não tinha os papéis da minha casa avaliada na sua bolsa? Ela tentou entrar, mas eu bloqueei a porta. A gente só queria o melhor pro senhor. O melhor para mim ou o melhor para vocês? 200 mil reais da minha casa não iam fazer mal para ninguém mesmo, né? Seu Pedro, por favor. Foi quando Dona Conceição apareceu na janela da casa dela. Patrícia! Menina sem vergonha! Ainda tem cara de pau de vir aqui depois do que vocês fizeram? Dona Conceição, a senhora não entende. Não entendo. Eu ouvi tudo. Menina. Cada palavrinha. Querer dopar um velhinho para roubar a casa dele. Vocês deviam era ter vergonha. Outras vizinhas começaram a se aproximar. A notícia da rádio havia se espalhado rápido. Em cidade do interior, esse tipo de coisa vira assunto de semanas.
Patrícia percebeu que estava cercada pelos olhares de julgamento da vizinhança inteira. Saiu correndo para o carro, envergonhada. Mas o que ela não sabia é que isso era só o começo. Porque quando você mexe com um velho que tem a consciência limpa e amigos verdadeiros, o bicho pega de verdade. Na terça-feira de manhã, a coisa ficou séria. 2 carros pararam na frente da minha casa, um do Ministério Público e outro da Polícia Civil. Os vizinhos se juntaram nas janelas para ver o movimento. Em Araçatuba, isso vira espetáculo. Doutor Andrade, do Ministério Público, era um homem sério, de uns 40 anos, que me tratou com muito respeito. Seu Pedro, ouvimos sua denúncia na rádio. Trouxemos o gravador e os documentos que o senhor mencionou? Dona Conceição apareceu rapidinho com tudo organizado numa pasta. Sempre foi mulher de cabeça boa para essas coisas. Está tudo aqui, doutor. As gravações, os papéis que estavam na bolsa dela, tudo. O delegado, doutor Carvalho, escutou as gravações com cara de quem já havia visto muito, mas ainda conseguia se indignar. Seu Pedro, isso aqui é tentativa de estelionato qualificado, falsidade ideológica e, no caso do médico, exercício ilegal da profissão para fins criminosos. E o que vai acontecer agora? Perguntei. Vamos intimar todos os envolvidos para depor. Seu filho, a nora, e principalmente esse doutor Mendes. Esse tipo de esquema é mais comum do que imaginamos, infelizmente. 2 horas depois, enquanto os policiais ainda estavam em casa coletando evidências, Marco chegou como um furacão. Desceu do carro batendo a porta, o rosto vermelho de raiva e desespero. Pai! O senhor não tinha o direito de fazer isso. Chamar a polícia para cima da própria família. Doutor Carvalho olhou para ele com aquela cara de delegado experiente. O senhor é Marcos, filho do seu Pedro? Sou sim, e quero saber que palhaçada é essa. Palhaçada? Rapaz, tentativa de estelionato contra idoso é crime grave. O senhor vai ter que vir conosco para prestar depoimento. A cor sumiu do rosto do Marcos. Depoimento? Mas eu não fiz nada. Não fez nada? Peguei coragem e me levantei da cadeira. Você não combinou com sua mulher de me drogar? Não ligou para saber se o remédio tinha feito efeito? Não contratou médico corrupto para me declarar louco? Pai, isso não é bem assim. Não é assim como, meu filho. A voz me tremeu, não de medo, mas de dor no coração. Você acha que eu não te ouvi falando com o papai drogado e confuso vai ser fácil conseguir o laudo? Doutor Carvalho mostrou o gravador. Marcos, está tudo aqui. Sua própria voz combinando os detalhes do crime. O senhor tem o direito de ficar calado, mas tem a obrigação de nos acompanhar. Marcos olhou em volta, desesperado. As vizinhas todas na janela, os policiais, eu parado ali na frente da minha própria casa que eles queriam me roubar. Pai, pelo amor de Deus, não deixa eles me levarem. Sou seu filho. Essas palavras cortaram meu coração como navalha. 50 anos atrás, quando esse menino nasceu, eu segurei ele no colo e prometi que sempre o protegeria. Mas ele havia quebrado algo que não tinha conserto. Marcos, falei devagar, você é meu filho. Mas ser meu filho não te dá o direito de me tratar como um traste que atrapalha seus planos. Eu nunca. Nunca o quê? Nunca pensou em me internar para roubar minha casa? As gravações estão aí, meu filho. Suas próprias palavras. Doutor Carvalho colocou a mão no ombro dele. Vamos, rapaz. Quanto mais rápido resolvermos isso na delegacia, melhor para todo mundo. Marcos foi levado. Vi meu próprio filho entrar na viatura da polícia na frente dos vizinhos todos. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Dona Conceição veio e segurou minha mão. Pedro, você fez o certo. Fiz. Conceição? Entreguei meu próprio filho para a polícia. Você se defendeu, Pedro, e defendeu outros velhinhos que podem passar pela mesma coisa. Quantas famílias não fazem isso com os pais quando ficam velhos? Ela tinha razão, mas doía como o diabo. À tarde, meu telefone não parava de tocar. Parentes distantes, amigos antigos, gente que eu nem sabia que ainda tinha meu número. A história havia se espalhado pela cidade inteira. Pedro, é o Joaquim da oficina. Cara, que coisa! Nunca imaginei que o Marcos. Pedro,
Aqui é a Carmen, lembra de mim? Nossa, que situação! Você está bem? Mas a ligação que mais me marcou foi de uma senhora que eu não conhecia. Alô, seu Pedro? Meu nome é Benedita. Eu tenho 78 anos e moro aqui em Presidente Prudente. Ouvi sua história na rádio e queria te agradecer. Agradecer, Dona Benedita? Meus filhos estavam fazendo a mesma coisa comigo, querendo me botar num asilo e vender minha casinha. Depois que ouvi sua história, tomei coragem e procurei um advogado. Obrigada por me dar forças. Quando desliguei o telefone, entendi que tudo aquilo não era só sobre mim. Era sobre respeito, dignidade, sobre como a gente trata quem ficou velho neste país. Naquela noite, sentado na varanda onde tudo começou, olhando para os ipês que Maria plantou, percebi que a tempestade estava longe de passar. Porque no dia seguinte, eu descobriria que Marcos e Patrícia tinham segredos muito piores do que eu imaginava. Na quarta-feira de manhã, Dr. Carvalho voltou à minha casa com uma expressão pesada. Dona Conceição estava comigo tomando café quando ele bateu à porta. Seu Pedro, preciso conversar com o senhor sobre umas coisas que descobrimos. Sentamos na mesa da cozinha, aquela mesma onde Maria fazia suas receitas e onde planejei minha defesa 2 dias atrás. Durante a busca na casa do seu filho, encontramos documentos que complicam muito a situação dele. Meu coração apertou. Por pior que Marcos tivesse sido comigo, ainda era meu filho. Que tipo de documentos? Dr. Carvalho abriu uma pasta e espalhou papéis na mesa. Seu Pedro, parece que o esquema com o senhor não era o primeiro. Encontramos avaliações imobiliárias de outras propriedades, contratos de clínicas particulares, até mesmo laudos médicos falsos já assinados pelo Dr. Mendes. Dona Conceição cobriu a boca com a mão. Jesus Cristo! Eles faziam isso com outras pessoas? Infelizmente sim. Encontramos uma lista com 12 nomes. Todos idosos, todos com bens para serem vendidos para custear tratamento. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu filho não era só um ganancioso que queria minha casa. Ele era um criminoso profissional. E tem mais, seu Pedro. Sua nora Patrícia tem antecedentes criminais. Ela já foi presa em São Paulo por estelionato contra idosos. Como assim? Ela se casava com homens mais velhos e viúvos, ganhava a confiança deles, e depois sumia com os bens. Seu filho foi só mais um alvo, mas dessa vez ela resolveu ficar e expandir o negócio. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede que Maria ganhou da mãe dela. Delegado, falei com voz fraca. Meu filho sabia disso? Pelo que conseguimos apurar, no início ele não sabia. Mas há pelo menos 1 ano ele está envolvido ativamente. Encontramos transferências bancárias, divisão de lucros, tudo documentado. Dona Conceição segurou minha mão na mesa. Pedro, não é culpa sua. Mas eu me sentia culpado. Onde foi que errei na criação desse menino? Como ele conseguiu virar isso? Dr. Carvalho continuou. Tem uma coisa estranha também. Na casa deles, encontramos um envelope com fotos suas, seu Pedro. Fotos tiradas sem o senhor saber, durante suas atividades diárias. Fotos minhas? Sim. O senhor no mercado, na pracinha jogando dominó, conversando com vizinhos. Eles estavam te observando há meses, estudando sua rotina. A campainha tocou. Era minha sobrinha Letícia, filha da minha irmã que mora em São Paulo. Uma moça de 35 anos, advogada, que eu não via há 2 anos. Tio Pedro. Vim assim que soube da confusão toda. Ela entrou como um vendaval, abraçou-me forte, cumprimentou Dona Conceição e olhou séria para o delegado. Sou advogada. Posso saber o que está acontecendo exatamente? Dr. Carvalho explicou tudo para ela, mostrou os documentos, as provas. Letícia ia ficando cada vez mais pálida. Tio, isso é mais grave do que imaginávamos. Se eles conseguiram fazer isso com outras pessoas, é quadrilha organizada. As penas são muito mais altas. E o Marcos? Marcos vai responder por formação de quadrilha, estelionato qualificado contra idoso, falsidade ideológica. Ele pode pegar de 8 a 15 anos. 15 anos. Meu filho de 45 anos poderia sair da cadeia com 60, se é que sairia. E a Patrícia? Perguntou Dona Conceição.
Ela é reincidente. Pode pegar o dobro. Letícia se sentou ao meu lado. Tio, quero que saiba que nossa família inteira está do seu lado. Minha mãe está vindo dirigindo de São Paulo. Meus primos de Ribeirão também. Ninguém vai deixar o senhor sozinho nessa. Era estranho. Nos meus piores momentos, descobri quem realmente se importava comigo. E não era quem eu achava que seria. À tarde, o telefone tocou. Era Marcos, ligando da delegacia. Pai, eles me liberaram, mas preciso conversar com o senhor. Marcos, acho que já conversamos o suficiente. Pai, por favor, só 5 minutos. Tem coisas que eu preciso te contar antes que seja tarde demais. Alguma coisa na voz dele me fez aceitar. Vem aqui em casa, mas vem sozinho. E a Letícia vai estar presente. 1 hora depois, Marco chegou. Estava pálido, com olheiras fundas, a roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Sentou-se na sala, as mãos tremendo. Pai, eu preciso te pedir perdão. Perdão. E preciso te contar uma coisa sobre a Patrícia que vai doer muito. Letícia se inclinou para a frente. O quê, Marcos? Ele respirou fundo, como quem vai confessar algo terrível. Pai, a Patrícia, ela não me contou só sobre os outros velhinhos. O que mais? Ela me contou sobre a mamãe. Meu sangue gelou. O que sobre a mamãe? Pai, a mamãe não morreu de infarto. O mundo parou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como assim, Marcos? A Patrícia, ela conheceu a mamãe no hospital quando ela estava internada. E ela o quê, Marcos? Fala! Ela deu remédio errado para a mamãe, pai. De propósito. Para acelerar o processo. Levantei da cadeira com uma força que não sabia que ainda tinha. Você está me dizendo que sua mulher matou minha Maria? O silêncio que seguiu foi o mais pesado da minha vida. O silêncio na sala durou uma eternidade. Letícia estava branca como papel. Marco chorava baixinho, as mãos cobrindo o rosto. E eu sentia como se tivesse levado um tiro no peito. Marcos, minha voz saiu como um sussurro. Repete o que você acabou de falar. Pai, a Patrícia conheceu a mamãe no Hospital Santa Casa quando ela estava internada com pneumonia. A Patrícia trabalhava lá como auxiliar de enfermagem temporária. Letícia se levantou bruscamente. Tio, a gente precisa chamar a polícia agora. Espera. Letícia, deixa ele terminar. Marcos limpou as lágrimas e continuou com voz trêmula. A mamãe estava melhorando. Pai, os médicos disseram que em mais uns 3 dias ela teria alta. Mas a Patrícia, ela me contou que deu insulina na veia da mamãe numa madrugada. Insulina? Em quem não é diabético, insulina direto na veia causa queda brutal de açúcar no sangue. Parece infarto fulminante. Os médicos nem investigam direito. Senti as pernas fraquejarem. Sentei na poltrona de Maria, aquela onde ela costumava fazer crochê nas tardes de domingo. Por quê, Marcos? Porque ela fez isso com a sua própria mãe. Porque ela já estava de olho no Senhor. Pai, a mamãe era um obstáculo. Com ela viva, seria mais difícil se aproximar do Senhor. Letícia estava ligando no celular. Alô, doutor Carvalho? Aqui é Letícia, sobrinha do seu Pedro. Precisa vir aqui urgente. Temos informações sobre um homicídio. Homicídio. Minha Maria foi assassinada. Marcos, falei com voz que eu mesmo não reconheci. Como você soube disso? Pai, a Patrícia contou quando a gente estava planejando o esquema com o senhor. Ela disse que havia testado o método antes. Testado o método? Pai, a mamãe não foi a primeira. A Patrícia matou pelo menos 3 maridos idosos dessa forma. Por isso ela nunca foi pega. Sempre pareceu morte natural. O mundo girou ao meu redor. 50 anos de casamento feliz com Maria. Ela morreu sozinha, numa madrugada fria de hospital, achando que era uma complicação da pneumonia, sem saber que uma assassina estava injetando morte nas suas veias. Pai, eu não sabia disso quando me casei com ela.
Descobri só depois, quando ela começou a falar dos planos para outros idosos. E você não fez nada? Eu estava com medo, pai. Ela disse que se eu contasse para alguém, ia dizer que eu estava envolvido desde o início. Ia dizer que eu mandei matar a mamãe para ficar com a herança. Dr. Carvalho chegou em 15 minutos com uma equipe completa. Médico legista, peritos, escrivão. A casa virou uma delegacia. Marcos, você vai ter que repetir tudo isso oficialmente, disse o delegado. Eu repito sim. Cansei de viver com esse peso na consciência. Dr. Carvalho se virou para mim. Seu Pedro, vamos precisar exumar o corpo da Dona Maria para fazer novos exames. Exumar. Tirar minha esposa do descanso eterno para provar que ela foi assassinada. Mas era preciso. Faça o que tem que fazer, doutor. Enquanto Marcos dava depoimento, Letícia me chamou para a cozinha. Tio, isso vai ser muito difícil para o senhor. Quer que eu chame minha mãe e meus irmãos? Chama sim, minha filha. Acho que vou precisar de vocês. Naquela tarde, minha casa se encheu de família de verdade. Minha irmã Helena chegou de São Paulo chorando. Meus sobrinhos de Ribeirão Preto vieram direto do trabalho. Dona Conceição fez café para todo mundo. Pedro, minha irmã, me abraçou forte. A Maria era como uma irmã para mim. Vamos fazer justiça por ela. À noite, Dr. Carvalho voltou com notícias. Seu Pedro, a Patrícia foi presa no hotel onde estava escondida. Quando soube que o Marcos havia contado tudo, tentou fugir para o Paraguai. E o que ela disse? Negou tudo no início, mas quando mostramos as provas que tínhamos e o depoimento do Marcos, ela acabou confessando. Confessou, não só sobre a Dona Maria, mas sobre outros 5 homicídios. Sempre o mesmo método, sempre em hospitais onde trabalhou temporariamente. 5 assassinatos. 6, contando com Maria. Doutor, e meu filho? Marcos vai colaborar com a investigação. Por ter confessado e ajudado a solucionar homicídios, a pena dele vai ser reduzida, mas vai responder pelos estelionatos contra os outros idosos. Naquela noite, sozinho no meu quarto, olhei para a foto de Maria na mesinha de cabeceira. Uma foto nossa no dia do nosso casamento, há 50 anos. Maria, meu amor, perdão por ter demorado tanto para descobrir a verdade. Mas agora ela vai pagar por tudo que fez com você. Peguei a foto e abracei contra o peito, chorando como não chorava desde o dia que ela morreu. Mas dessa vez não era só de saudade. Era de raiva. E de alívio. Porque finalmente a verdade tinha vindo à tona. E Maria podia descansar em paz sabendo que sua morte não havia sido esquecida. 3 meses depois, o Fórum de Araçatuba estava lotado. Gente de toda a região veio acompanhar o julgamento que virou notícia nacional. Patrícia, a viúva negra do interior, como a imprensa apelidou, estava sendo julgada por 6 homicídios e 12 casos de estelionato. Eu estava na primeira fileira, com Letícia ao meu lado e toda a minha família verdadeira me apoiando. Dona Conceição também veio, orgulhosa por ter ajudado a desmascarar uma assassina. Com a palavra, a defesa, disse o juiz Dr. Mendonça, um homem sério de uns 50 anos. O advogado da Patrícia, um homem de terno caro vindo de São Paulo, tentou de tudo. Meritíssimo, minha cliente é vítima de uma sociedade que não oferece oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Uma assassina em série sendo tratada como vítima. O promotor Dr. Augusto foi direto ao ponto. Meritíssimo, temos aqui uma criminosa fria e calculista que matou 6 pessoas inocentes por dinheiro. 6 famílias destruídas. 6 vidas ceifadas covardemente. Quando chegou minha hora de depor, senti as pernas tremerem. Nunca havia falado em um tribunal na vida. Seu Pedro, o promotor me disse gentilmente, conte ao júri como conheceu a ré. Ela chegou na minha vida como nora, uma moça educada, que parecia querer bem da família. Eu até gostava dela. E quando descobriu a verdade? No dia que ela tentou me drogar para me roubar. Mas descobri que ela havia feito pior. Havia matado minha esposa. Olhei para Patrícia no banco dos réus. Ela estava diferente, magra, com cabelo preso, sem maquiagem. Não parecia mais aquela mulher vaidosa que visitava minha casa todo domingo. Nossos olhos se cruzaram por um segundo.
Ela desviou o olhar. Seu Pedro, o advogado de defesa, me interpelou. O senhor não acha que pode ter se enganado? Não é possível que sua nora realmente se preocupava com sua saúde mental. Doutor, eu ouvi meu próprio filho combinando por telefone como iam me dopar, me declarar louco e vender minha casa. Está tudo gravado. Mas sobre os homicídios, o senhor tem certeza de que não é apenas. Doutor, interrompi, ela confessou. Na frente da polícia. Não há o que discutir. O momento mais difícil foi quando Marcos subiu para depor. Meu filho estava irreconhecível. Magro, pálido, cabelos grisalhos que não tinha 3 meses atrás. Marcos, perguntou o promotor. Você sabia que sua esposa havia assassinado sua mãe? Não desde o início, doutor. Descobri depois que já estava envolvido nos golpes. E o que fez quando soube? Tive medo de denunciar. Ela disse que me incriminaria também. Você se arrepende? Marcos olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Todos os dias da minha vida eu me arrependo. Perdi meu pai, perdi minha dignidade, perdi tudo por causa da ganância. No terceiro dia de julgamento, foi a vez de Patrícia falar. Ela subiu ao banco dos réus com um vestido simples, tentando parecer frágil. Patrícia Costa Lima, disse o juiz. A senhora tem direito à última palavra antes da decisão do júri. Ela ficou em pé, respirou fundo e disse algo que me chocou. Meritíssimo, eu fiz tudo isso porque precisava sobreviver. Nasci pobre, fui abandonada pelos pais. Precisei me virar sozinha desde os 15 anos. Parou, limpou uma lágrima fake. Eu não queria matar ninguém. Mas quando você não tem nada, quando ninguém te ajuda, você faz o que precisa para não morrer de fome. A frieza dela me deu arrepios. Mesmo ali, sendo julgada por assassinato, ela mentia como se respirasse. E sobre Dona Maria? Perguntou o juiz. Ela estava sofrendo, meritíssimo. A pneumonia estava muito grave. Eu só acelerei o processo para ela não sofrer mais. Levantei da cadeira sem conseguir me controlar. Mentirosa! Você matou minha esposa por ganância. Ordem na sala! Bateu o martelo o juiz. Seu Pedro, por favor, mantenha a compostura. Letícia me puxou de volta para o assento, mas eu estava fervendo de raiva. No último dia, o júri se reuniu. 2 horas de deliberação que pareceram 2 anos. Quando voltaram, o presidente do júri se levantou. Meritíssimo, o júri decidiu por unanimidade. A ré Patrícia Costa Lima é culpada de 6 homicídios qualificados e 12 casos de estelionato qualificado contra idoso. O juiz bateu o martelo. Condeno a ré a 142 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão de pena pelos primeiros 25 anos. 142 anos. Ela morreria na cadeia. Patrícia desabou no banco dos réus, chorando. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega. Saí do fórum de braços dados com minha família. Lá fora, dezenas de pessoas me cumprimentaram. Seu Pedro, parabéns. Justiça foi feita. Seu Pedro, o senhor é um herói. Herói, eu? Não. Eu era só um velho que se recusou a ser passado para trás. Mas naquela tarde, dirigindo para casa pela primeira vez em 3 meses, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Maria finalmente podia descansar. E eu podia recomeçar. 6 meses depois do julgamento, minha vida estava completamente diferente. A casa que quase perdi virou um lar de verdade novamente. Letícia vinha me visitar toda semana, minha irmã Helena ligava todo dia, e até meus sobrinhos de Ribeirão apareciam de surpresa nos finais de semana. Marcos. Bem, Marcos estava cumprindo pena em regime semiaberto em Presidente Prudente. 3 anos pela participação nos golpes, mas como colaborou com a justiça e era réu primário, podia trabalhar durante o dia. Era uma manhã de sábado quando recebi uma carta dele. A primeira em 6 meses. Pai, sei que talvez nunca consiga me perdoar, e eu entendo. Mas queria que soubesse que estou fazendo terapia aqui na prisão. Estou tentando entender como cheguei ao ponto de trair a pessoa que mais me amou na vida. Todo dia eu lembro da senhora segurando ela no colo quando eu era criança, me ensinando a ser homem de bem. Me perdoa por ter esquecido essas lições. Seu filho que te ama, Marcos.
Dobrei a carta devagar. Dona Conceição, que estava tomando café comigo, percebeu minha expressão. Notícias do Marcos? Ele quer conversar comigo. E você quer conversar com ele? Essa era a pergunta que me assombrava há meses. Ele era meu filho, sangue do meu sangue, mas também era quem ajudou a planejar meu sequestro mental. Não sei, Conceição, não sei mesmo. Naquela tarde, enquanto regava os ipês de Maria, Letícia chegou com uma proposta que mudaria minha vida. Tio Pedro, lembra que conversamos sobre fazer algo útil com toda essa experiência que o senhor passou? Lembro sim. A Ordem dos Advogados está montando um programa de proteção ao idoso. Eles querem que o senhor seja porta-voz da campanha. Porta-voz? Eu. Tio, sua história salvou a vida de dezenas de idosos. Depois que o caso virou notícia nacional, mais de 100 famílias denunciaram esquemas parecidos pelo Brasil todo. Era verdade. Meu telefone não parava de tocar com gente agradecendo, contando histórias similares, pedindo conselhos. O que eu teria que fazer? Palestras, entrevistas, visitas em asilos para orientar os idosos sobre os direitos deles. Nada cansativo, tudo no seu ritmo. Na segunda-feira, fui à primeira palestra no Centro de Convivência do Idoso de Araçatuba. A sala estava lotada. Mais de 200 pessoas, entre idosos e familiares. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, tenho 72 anos. Estou aqui para contar como quase fui roubado pelo meu próprio filho. O silêncio era total. Todos prestando atenção em cada palavra. A primeira coisa que vocês precisam entender é que ser idoso não significa ser incapaz. Vocês têm direitos, têm voz e têm o dever de se proteger. Uma senhora na primeira fila levantou a mão. Seu Pedro, meu filho quer que eu assine uns papéis para ele cuidar do meu dinheiro. Devo assinar? Dona, qual é seu nome? Benedita. Dona Benedita, antes de assinar qualquer coisa, procure um advogado de confiança. De preferência que não seja indicado pelo próprio filho. E nunca, nunca assine nada sob pressão ou pressa. Outra mão se levantou. Seu Pedro, minha nora quer me levar para morar com eles, mas eu gosto da minha casinha. Sou obrigada a ir? Não, minha senhora. Sua casa é seu direito. Ninguém pode obrigar ninguém a sair de casa, muito menos família. Se insistirem muito, pode ser que tenham interesse na propriedade. Durante 2 horas, respondi perguntas, contei minha história, ensinei sinais de alerta. No final, uma filha de idoso veio me procurar chorando. Seu Pedro, obrigada. Minha mãe estava sendo pressionada pelos meus irmãos para vender a casa dela. Depois de ouvir o senhor, ela teve coragem de dizer não. Saí de lá com o coração cheio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha um propósito. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Alô, seu Pedro? Aqui é o Marcos. Meu coração disparou. Fazia 8 meses que não ouvia a voz do meu filho. Marcos. Pai, sei que não tenho direito de pedir nada, mas o senhor poderia vir me visitar? Só uma vez. O silêncio durou longos segundos. Pai. Estou aqui, meu filho. Eu entendo se não quiser. Marcos, no sábado que vem eu vou aí. No sábado, dirigi até Presidente Prudente com o coração na mão. O presídio era um lugar triste, cinza, que cheirava a desinfetante e desespero. Marcos apareceu na sala de visitas mais magro, mas com os olhos diferentes. Mais lúcidos, como se tivesse acordado de um sonho ruim. Pai! Marcos! Ficamos alguns minutos só nos olhando. Ele chorava baixinho. Pai, eu estraguei tudo. Estragou sim, meu filho. Como está se sentindo? Melhor. Muito melhor. Descobri que tenho uma família que realmente se importa comigo. E descobri que posso ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passei. Contei sobre as palestras, sobre a campanha de proteção ao idoso. Ele ouvia tudo com atenção. Pai, o senhor virou herói nacional. Não sou herói, Marcos. Só sou um velho teimoso que não quis ser passado para trás. Pai, sobre a mamãe, eu sei que nunca vou conseguir me perdoar. Marcos, sua mãe está em paz.
E a Patrícia está pagando pelo que fez. Agora você tem que se concentrar em virar homem de bem de novo. O senhor acha que um dia pode me perdoar? Olhei para meu filho. Aquele menino que ensinei a andar de bicicleta, que consolei quando caiu do muro, que aplaudia quando ele tirava notas boas na escola. Marcos, perdão é uma coisa que se conquista com atitude, não com palavras. Quando você sair daqui, se provar que mudou de verdade, aí a gente conversa. Eu vou provar, pai. Eu prometo. Voltei para casa naquele sábado à tarde sentindo algo estranho no peito. Não era felicidade ainda, mas também não era mais aquela dor que me acompanhou por meses. Era esperança. Esperança de que as coisas ruins serviam para nos ensinar lições importantes. Esperança de que família de verdade é quem fica nos piores momentos. E esperança de que nunca é tarde para recomeçar, mesmo aos 72 anos. Um ano depois do julgamento, eu estava na varanda da minha casa numa tarde de domingo, vendo os ipês de Maria florirem mais uma vez. Era incrível como a natureza continuava seu ciclo, independente das tempestades que passávamos. Dona Conceição chegou com um bolo de fubá, como fazia todo domingo desde que essa confusão toda começou. Pedro, chegou uma carta para você dos Correios. Era uma carta oficial, com timbre do Ministério da Justiça. Abri com curiosidade. Senhor Pedro Silva Santos, por sua contribuição excepcional na proteção aos direitos dos idosos brasileiros, o Ministério da Justiça tem a honra de convidá-lo para receber a Medalha do Mérito Civil em cerimônia em Brasília. Medalha do Mérito Civil. Eu, um ex-torneiro mecânico de Araçatuba. O que é, Pedro? Perguntou Dona Conceição. Parece que vou ser condecorado em Brasília. Condecorado? Meu Deus do céu! Você virou gente importante mesmo. Gente importante. Engraçado como a vida muda de rumo quando a gente menos espera. Naquela semana, recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Alô, pai? Marcos. Pai, saí em liberdade condicional hoje. Cumpri 1 ano e meio da pena, fui liberado por bom comportamento. Meu coração disparou. 1 ano e meio. Parecia uma vida inteira. E agora? Pai, consegui um emprego numa oficina mecânica aqui em Presidente Prudente. Vou morar numa pensão simples, trabalhar e provar que mudei. Mas queria muito te ver. Marcos. Pai, não precisa me perdoar agora. Só queria que soubesse que aprendi. Aprendi que família não se trai, que idoso se respeita, e que dinheiro não vale nada perto do amor de um pai. Respirei fundo. 1 ano e meio de reflexão haviam amadurecido meu coração também. Marcos, no próximo domingo você pode vir almoçar aqui em casa. O silêncio do outro lado da linha me disse que ele estava chorando. Sério, pai? Sério. Mas tem condições. Todas as que o senhor quiser. Primeira, você vai me acompanhar nas palestras sobre proteção ao idoso. Vai contar sua história para conscientizar outros filhos. Sim, pai. Segunda, vai visitar o túmulo da sua mãe comigo todo mês e pedir perdão a ela. Sim, pai. E terceira, vai provar todo santo dia que merece ser chamado de meu filho de novo. Eu vou provar, pai. Pela memória da mamãe, eu juro que vou provar. No domingo seguinte, Marcos chegou às 11 horas da manhã. Trazia um buquê de rosas brancas e os olhos vermelhos de nervosismo. Para quem são as flores? Para a mamãe. Pensei que a gente podia ir no cemitério antes do almoço. Fomos juntos ao cemitério municipal. Marcos se ajoelhou na frente do túmulo de Maria e chorou como uma criança. Mamãe, perdão. Perdão por tudo. Por ter me deixado enganar, por não ter protegido papai, por ter traído a educação que a senhora me deu. Coloquei a mão no ombro dele. Marcos, sua mãe te perdoa. Ela sempre perdoou. Agora você tem que se perdoar e seguir em frente. Almoçamos juntos pela primeira vez em 2 anos. Dona Conceição fez questão de participar, e até Letícia veio de São Paulo com os filhos para conhecer o primo recuperado. Tio Marcos, perguntou o filho da Letícia, de 8 anos, é verdade que você foi preso? É verdade, sim. Por quê? Marcos olhou para mim, pedindo permissão. Acenei com a cabeça. Porque eu fiz uma coisa muito errada com seu bisavô Pedro.
Mas aprendi que família é a coisa mais importante do mundo, e nunca mais vou errar. 2 semanas depois, viajamos para Brasília para a cerimônia. Marcos me acompanhou, orgulhoso de caminhar ao lado do pai na capital do país. Pedro Silva Santos, anunciou o ministro, por sua coragem em denunciar crimes contra idosos e por sua dedicação incansável na proteção dos direitos da terceira idade, recebe a Medalha do Mérito Civil. Quando colocaram aquela medalha no meu peito, pensei em Maria. Pensei em todos os idosos que consegui ajudar. Pensei no caminho difícil que percorri desde aquela tarde de domingo quando quase fui drogado. No discurso, falei o que estava no coração. Esta medalha não é minha. É de todos os idosos brasileiros que se recusam a ser tratados como descartáveis. É da minha falecida esposa Maria, que me ensinou que dignidade não tem idade. E é do meu filho Marcos, que errou feio, mas teve coragem de mudar. Marcos chorava na plateia. Hoje, 3 anos depois daquele domingo fatídico, minha vida tem um sentido que nunca imaginei ter. Viajo pelo Brasil dando palestras. Já ajudei a impedir mais de 500 casos de crimes contra idosos. Escrevi um livro que virou best-seller, O Chá que Mudou Minha Vida. Marcos trabalha comigo na campanha. É o exemplo vivo de que pessoas podem mudar. Ele se casou de novo, agora com uma mulher honesta, professora primária, que respeita idosos. E eu, aos 75 anos, descobri que a vida pode recomeçar quantas vezes for necessário. Ontem, recebemos um prêmio nacional por termos criado a Lei Pedro, que aumenta as penas para crimes contra idosos e facilita as denúncias. Pai, disse Marcos no hotel em São Paulo, obrigado por não ter desistido de mim. Marcos, pai nunca desiste de filho. Pode brigar, pode se decepcionar, pode até se afastar, mas nunca desiste. Voltei para casa ontem à noite. Sentei na varanda, no mesmo lugar onde tudo começou, e olhei para os ipês de Maria balançando no vento. Maria, meu amor, falei baixinho, acho que conseguimos. O menino aprendeu, a justiça foi feita, e outros idosos estão protegidos. Pode descansar em paz. Uma brisa suave balançou as flores amarelas, como se ela estivesse concordando. E eu soube que, independente do que ainda viesse pela frente, estava em paz comigo mesmo. Porque aprendi que não importa a idade que tenhamos, sempre podemos escolher lutar pela dignidade, pela verdade e pelo amor. Mesmo que isso signifique trocar as xícaras na hora certa. Esta foi a história de Pedro, um homem que descobriu que a experiência de uma vida inteira vale mais que qualquer golpe, e que família verdadeira é aquela que fica nos momentos mais difíceis. Que sua história inspire você a valorizar os idosos ao seu redor e a nunca subestimar a sabedoria de quem já viveu muito. Obrigado por acompanhar até aqui.